Você acha que a Páscoa foi criada para vender ovos de chocolate? Acha estranho a data que o governo marca o carnaval, cada ano numa data diferente? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, onde a gente discute aqui assuntos às vezes polêmicos, às vezes não polêmicos, mas sempre um enfoque bíblico sobre o assunto. Então eu perguntei, será que você acha que a Páscoa foi criada para vender chocolate? Então vamos voltar às raízes da Páscoa. Você sabe que o povo hebreu, que era um povo escolhido por Deus, inicialmente para ser o povo de Deus, eles ficaram presos no Egito. Eles chegaram lá como um grupo muito pequenininho. Não sei se você assistiu na televisão José do Egito, se você já escutou a história bem bonita de José do Egito. O fato é que eles são convidados a ficar no Egito, acabam se tornando escravos, ficam 400 anos ali como escravos, e depois com Moisés ocorre a libertação desse povo. Não sei se você já acompanhou a história das 10 pragas, não vou falar aqui sobre cada uma delas. E com isso o povo hebreu recebeu um livramento do cativeiro, eles conseguem sair da prisão do Egito. Essa saída do Egito é conhecida como a Páscoa. Páscoa significa passagem. Tem a ver com um anjo que passou por cima da casa dos hebreus e não levou. Você lembra que uma das pragas foi a morte dos primogênitos? Mas o anjo da morte passou reto por cima da casa do povo hebreu. Então, a comemoração da Páscoa para o povo judeu é a lembrança do cativeiro no Egito, é a lembrança do livramento que Deus deu ao seu povo, e isso é a Páscoa no Velho Testamento, isso é a Páscoa para os judeus até os dias de hoje. Ok. Aí nós temos na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Quando tudo estava prontinho, quando tudo estava de jeito. O que estava de jeito? O mundo político, o idioma. Você tinha uma boa parte do mundo falando grego. Isso era muito importante para a disseminação das ideias da Igreja de Cristo. Você tem o Império Romano com estradas interligando vastos territórios. Isso também foi crucial para o desenvolvimento da igreja. Ou seja, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Jesus era prometido no Velho Testamento como Messias, como Salvador. Só que o Velho Testamento é tudo muito nebuloso, é difícil, as coisas são em figuras, em sombras. Mas o fato é que Jesus nasce, inicia o seu ministério aos 30 anos, e a mensagem de Jesus é o Evangelho, são as boas novas. O que são as boas novas? Que Jesus veio como Deus, ele encarnou como homem, ele viveu entre nós, ele morreu na cruz, ficou 3 dias morto e ressuscitou. E essa morte dele foi uma morte expiatória, foi uma morte vicária. Ele morreu no nosso lugar, ele pagou os pecados no nosso lugar. E se você crê nisso, se você se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida que você levava, reconhecer isso, aí então Jesus toma as suas dores, a sua conta está paga, você não vive mais em beligerância, em guerra com Deus, agora você está justificado perante o Senhor e você vai escapar da condenação eterna. Resumindo, é isso daí. Então, nesse tempo que Jesus passou conosco aqui, nós temos o seu nascimento, nós temos a sua infância, que nós não temos quase informação nenhuma sobre a infância de Jesus, e aos 30 anos ele começa o seu ministério, e ele vem a ser crucificado então com seus 33 anos. Como que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi crucificado? Bom, já no Velho Testamento, em inúmeras passagens, se alguém quiser pode me pedir, eu mando uma mensagem para você com as referências. Lá no Antigo Testamento já tinha tudo que Jesus ia sofrer, como seria a sua morte, o servo sofredor. Então tem aquela passagem bonita, narrada em Marcos, por exemplo, que Jesus vai para o Getsemane, ele vai orar, ali ele chega a transpirar sangue, ele chega a chorar sangue, né? Transpirar sangue, e é ali que ele faz aquele pedido para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O que era esse cálice? Jesus ia morrer na cruz, ia receber todo o castigo que nós teríamos para receber, toda a dor, todo o sofrimento. E então muita gente acha que ele estava querendo se livrar desse sofrimento, da dor. Mas eu acredito que não.
Eu acredito que o que Jesus estava querendo passar para frente era que, desde a eternidade, ele era ligado ao Pai, e ali na cruz ele seria abandonado pelo Pai. Então eu acho que é essa dor, é esse o cálice a que ele se refere. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade e não a minha. Então Jesus faz essa oração, Jesus sai do Getsemane confiante, Jesus não foi preso, Jesus não foi capturado. Na realidade, Jesus, após essa oração, ele marcha como um rei, como um conquistador, em direção aos seus oponentes, que vão prendê-lo. Ele não oferece resistência nenhuma. Ele é julgado de um modo totalmente arbitrário, totalmente ilegal, de acordo com os parâmetros da época, seja do direito romano, seja do direito judaico, porque, na realidade, o pessoal só queria uma desculpa para matar Jesus. Não houve um julgamento de Jesus. O que se precisava era de uma desculpa. E o pessoal que queria matar Jesus, que eram os religiosos, viu? O pessoal fala, Jesus foi morto pelos militares, porque ele representava uma ameaça. Não, Jesus foi morto pelos poderes religiosos que reuniam um pessoal que era bastante contrário um ao outro. Você tem o Sinédrio era tipo de um tribunal dos judeus com 71 membros. No Sinédrio você tinha saduceus, você tinha fariseus, você tinha herodianos, era todo um pessoal que não falava a mesma língua assim, falava a mesma língua, mas que as ideias não batiam totalmente, mas eles se uniram para matar Jesus. Então Jesus vai calado, mas Jesus não foi injustiçado. Esse era o plano de Deus desde o começo. Então é muito impressionante como que os homens são culpados da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo ali estava se cumprindo o desejo de Deus. É uma coisa que a gente não consegue compreender. Então Jesus é condenado, é super triste, você vê a história da condenação, manda ele para Pilatos, que manda para Herodes, que volta para Pilatos, e que no final troca ele por pergunta se quer que liberta Jesus ou liberta Barrabás, e todo mundo manda crucificar Jesus. Aquela mesma multidão que ficou bonitinha na entrada de Jerusalém, balançando ramos, né? Não tem uma missa que o pessoal fica balançando os galhos de ramos, os ramos, né? Aquele pessoal que saudou Jesus na entrada de Jerusalém, como rei, ó, Hosana e tudo mais, aquele mesmo pessoal depois foi lá gritar, crucifica-o e liberta Barrabás, que era um criminoso que estava preso. Então Jesus é condenado à morte de cruz. Que morte é a morte de cruz? Era a morte mais terrível que existia na época, era a morte mais vergonhosa. As pessoas tinham vergonha de falar que algum parente tinha sido crucificado, era um motivo assim, era um tabu falar sobre crucificação. E Jesus então é condenado a essa morte. E na cruz, Jesus é pendurado na cruz, aquela coisa terrível, com pregos, né? Com uma plaquinha em cima dizendo, esse é o rei dos judeus. Você não vê sempre escrito em filme, Henri, Jesus Nazarenos, Rex Iudex, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, a plaquinha que tinha ali em cima dele. E então, na cruz, num determinado momento, se você pegar o Evangelho de Marcos, Marcos 15, versículo 33, Jesus fala o seguinte, ó. Deixa eu só ler um pedacinho aqui para vocês. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado na cruz para morrer no nosso lugar. Jesus tem uma morte propiciatória. Ele morre no nosso lugar. Ele paga a nossa conta. Foi isso que aconteceu ali. E foi uma mortezinha comum? Não. Foi uma morte terrível. Ninguém poderia ter essa morte. Ninguém poderia morrer ali para pagar os nossos pecados. Ninguém teria condições de suportar tudo o que Jesus suportou. E
o mais triste, o mais terrível. Deus virou o rosto para Jesus nesse momento. É esse o nível de amor que Deus teve para com a humanidade. Ele dá o seu filho para ser cuspido, escarrado, esbofeteado, torturado, humilhado e depois ainda virar a cara para Jesus e abandonar Jesus naquela cruz. Foi assim que Jesus triunfou na cruz. Então, o que parece ser uma derrota, na realidade, esse foi o triunfo de Cristo. É assim que Cristo venceu a morte, que Cristo venceu por nós. Aí Jesus expira, Jesus morre. No momento em que ele morre, uma cortina que tinha no templo, um véu muito grosso, coisa dessa grossura assim, ó, ele se rasga de alto a baixo, tem terremotos, uma coisa terrível. Fala que mortos ressuscitam, uma coisa terrível, um acontecimento assombroso, a morte de Cristo. Aí muita gente fala que nesse momento ele desceu para o inferno, foi pregar para as almas que estavam no inferno. Olha, não tem base bíblica para esse tipo de coisa, não. Tudo indica que Jesus subiu aos céus com o Pai, porque ele fala para um ladrão que estava do lado, né, um ladrão que se arrepende, e ele fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus morre, sobe aos céus em espírito. Isso foi na sexta-feira, por isso que é chamada de sexta-feira da paixão, o dia que aconteceu essa tragédia toda. E no domingo, Jesus ressuscita, no domingo de Páscoa. Era a Páscoa dos judeus. Você sabe que o pessoal que queria matar Jesus, queria matar num dia discreto, queria matar Jesus sem a multidão ficar sabendo. Eles morriam de medo de ter um levante popular, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que ele morresse com Jerusalém lotada. A população de Jerusalém era, sei lá, multiplicada por 10. Não lembro se é 10, tá? Mas é uma coisa absurda, assim. A população ficava enorme, porque era um dia de peregrinação para os judeus. A maior parte dos judeus iam para Jerusalém na festa da Páscoa. Então, tudo isso que aconteceu com Jesus foi algo muito público, foi algo muito visto, muito comentado. Então, para nós, cristãos, a Páscoa não é mais a lembrança de Deus tirando o povo do Egito, mas a Páscoa para a gente é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Depois ficou um tempo com o pessoal aqui, com os seus discípulos, deu, digamos assim, as últimas instruções, subiu aos céus e ele vai voltar. Essa é a promessa. Você lendo a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, essa é a história. A história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a Páscoa é uma festa para chocolate? Não. E aí foi o costume dos povos, né, de presentear com ovo, depois presentear com chocolate, depois com ovos de chocolate, pegaram esse gancho comercial todo. Mas aí eu comentei sobre o carnaval nesse vídeo, né? Se você estranha a data do carnaval, é o seguinte, a Páscoa é considerada assim a data mais importante do cristianismo. É mais importante que o Natal? É mais importante que o Natal. E para marcar a data da Páscoa, é uma história, teve muita briga, porque antigamente usava-se a Páscoa dos judeus, aí quiseram bolar um outro jeito. Bom, não vou contar a história aqui, mas o fato é que a Páscoa é marcada da seguinte maneira. A Páscoa cai no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio, para a gente é o equinócio de outono, para quem está no hemisfério norte, após o equinócio da primavera. Então, o equinócio não cai sempre no mesmo dia, a lua não cai sempre no mesmo dia, então nós temos essa problemática para marcar a Páscoa. Acaba dando um intervalo de 40 dias de possibilidade, cerca de 40 dias de possibilidade, para cair a data da Páscoa. Então, cada ano a Páscoa cai numa data diferente. Lembra? Primeiro domingo, da primeira lua cheia, depois do equinócio. Mas e o Carnaval? O Carnaval é 40 dias antes da Páscoa, só que também não são 40 dias. Uma vez uma pessoa falou assim, Tetel, mas como que a quaresma não tem 40 dias? E foi um padre que acabou explicando para mim, porque eu nunca tinha prestado atenção, foi um padre amigo meu, professor de filosofia. Aí ele me explicou, ele falou assim, não, é que
não se conta os domingos. O domingo é o dia do Senhor e a gente não deve jejuar, não deve ficar triste no dia do Senhor. Então eles acabam pulando alguns domingos, por isso que a quaresma não tem exatamente 40 dias. Esse era o vídeo de hoje, tentar trazer uma curiosidade para você, sei lá, uma mensagem para você. E vamos deixar uma reflexão aqui. Como é que está a sua vida? Você está levando uma vida de acordo com a morte que Jesus teve por você? Forte isso, né? Você está levando uma vida de acordo com a morte que Jesus teve por você? Mas Jesus não morreu por mim, morreu. Se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele morreu por você. E eu espero que você aceite. Mas mesmo assim eu deixo minha pergunta. Como é que está a sua vida? A sua vida está de acordo com a morte que Jesus teve por você? Que Deus abençoe profundamente a sua semana, o resto do seu mês, o resto da sua vida. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.